Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar um pouco com vocês sobre a importância fundamental da liderança para um processo de inovação ser bem sucedido. A gente tem visto muita coisa, né, Alexandre, acontecendo no mercado em relação à inovação, muita conversa, muita discussão, mas uma coisa que é sempre muito negligenciada é a questão da liderança, porque ninguém é treinado, de forma geral, para ser um líder, excetuando-se nas Forças Armadas, e então as pessoas chegam nessas posições sem terem um preparo específico para elas. E principalmente quando você começa a olhar empresas menores, empresas em fase startup, você tem cada vez pessoas mais jovens ocupando posições de liderança, muitas vezes essas pessoas não tiveram nem a oportunidade de ter trabalhado com líderes que já desenvolveram essas habilidades para poder aprender com um exemplo, né? E aí o que a gente encontra por aí são empresas contratando e oferecendo para os seus executivos cursos de liderança de um dia, uma coisa assim, e da onde se espera que o executivo saia dali como um grande líder, né, a partir do dia seguinte. E a gente sabe que essas coisas não funcionam exatamente assim, né? Sem dúvida que não funciona dessa forma, né? Não é à toa que nós criamos o nosso programa de mentoria com uma preocupação de levar tempo, de ser um programa de cerca de 3 meses, onde os executivos vão passar por diversas facetas importantes nesse momento de liderança, onde os negócios estão se transformando em negócios digitais, né? Isso não dá para você fazer num dia, passado um dia do início ao fim do dia, e no fim desse dia você fala, magicamente ele virou um líder que entende de todos os assuntos necessários para liderar negócios digitais. É claro que as características importantes de liderança permanecem as mesmas, e como você citou, ou seja, cada vez mais pessoas muito jovens estão assumindo posições de liderança sem ter sem ter tido a oportunidade de trabalhar com outros líderes. Mas no momento de digitalização, várias outras características são importantes e precisa de um tempo, né? Ou seja, você precisa entender quais são essas características para que você consiga internalizar, trabalhar e ir mudando, né, o seu ponto de vista, a sua mentalidade. Porque sem essa mudança, você não vai conseguir implantar ou facilitar a implantação de uma cultura de inovação. E sem essa cultura de inovação, a gente não vai conseguir ver nenhum tipo de transformação. A empresa não vai conseguir se transformar. Então, a importância fundamental é justamente você ter um tempo onde os conceitos vão sendo absorvidos e você vai comparando isso com o que você já faz naturalmente, para que você então tenha as habilidades para facilitar o processo de implantação da cultura de inovação. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Eu já passei por situações, né, em empresas de ter pessoas que me procuram para falar assim, eu recebi a incumbência de assumir aqui a liderança de 6 times, mas até hoje eu nunca lidei com nem 6 pessoas trabalhando diretamente comigo. Como é que eu lido com 6 times que estão trabalhando em produtos diferentes? Bom, você vê aí que aí você tem uma questão até básica mesmo de liderança, né? Independente, até poderiam ser produtos físicos como produtos digitais, que é uma questão de como você transporta a sua experiência de lidar com um pequeno grupo de pessoas para lidar com um grupo muito maior. No caso, essa pessoa que estava em questão que eu estava falando, ela estava passando de 5 pessoas para 80, mais ou menos, né? Com 6 líderes que
se reportavam a ele. E aí, essa pessoa, vamos dizer assim, ela tem que agora passar a lidar com a complexidade do produto digital, vamos dizer assim, que antes ela via um pedacinho e agora ela está tendo que ver várias coisas diferentes. Então, com, eventualmente, áreas de experiência, vamos dizer, que ela não precisava se preocupar e que agora está tendo que se preocupar, né? Experiência de usuário, operações de back-end para implementação, enfim, todo um sortimento de coisas ali, enquanto ela tem que lidar com as questões básicas de como fazer a liderança das pessoas, né? Como lidar com as pessoas individualmente. Então, por exemplo, essa pessoa ela não sabia se ela deveria conversar individualmente com cada membro de cada um daqueles times ou se deveria conversar com os líderes dos times, que é uma dúvida básica, vamos dizer assim, né, de liderança. Não tem nem nada a ver com o tipo do produto. Mas essas duas coisas, quando combinadas, elas agravam a situação, porque aí agora a pessoa precisa lidar com uma ausência, vamos dizer assim, de habilidades que ela não teve oportunidade de desenvolver em vários campos ao mesmo tempo, né? E isso é uma realidade que a gente encontra cada vez com mais frequência, com maior frequência. Acho que a questão aí que você colocou bem é o tamanho da liderança que ela vai ter que exercer, né? Porque quando a gente está falando de liderança, a gente tem líderes de diversos, digamos, tamanhos de responsabilidade, né? Esse caso que você citou é um caso de liderança onde a pessoa está cuidando, sei lá, de times responsáveis por um ou alguns produtos, no caso, digitais. Mas, ou seja, os problemas de liderança eles podem estar associados com pessoas que ainda estão num nível de senioridade muito maior, né? Ou seja, pessoas que têm a responsabilidade de liderar literalmente o futuro de uma empresa, ou seja, o futuro de um negócio ou de vários negócios ao qual ele está com a responsabilidade de fazer isso avançar. Então, ali tem a complexidade de garantir que os negócios que estão funcionando e dão certo, são rentáveis, estão indo bem, continuem, ou seja, a questão em inglês você tem aquelas duas palavras que são parecidas, né? Exploitation e exploration, né? Em português, a gente acaba usando a mesma palavra com dois significados diferentes, né? Mas, ou seja, voltando à questão, ou seja, o líder tem que conseguir garantir, tirar o máximo daquele negócio que já é rentável para que a companhia continue funcionando, mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de explorar novas possibilidades, né? Esse olhar para saber que a exploração do novo, das novas oportunidades, descobrir novos caminhos, fazer as experimentações, é uma grande dificuldade que normalmente passa totalmente desapercebida das questões de liderança. As questões de liderança que normalmente são abordadas, elas estão sempre no campo ou seja, de manter algo funcionando ou de garantir que aquela equipe, aquela companhia que está debaixo da sua liderança não desande, né? Mas o olhar para o futuro, o olhar para as novas oportunidades, as experimentações, essa faceta da liderança, ela normalmente é totalmente negligenciada, ela normalmente nem é muito abordada. É como se fosse algo que vai acontecer naturalmente, sabe-se lá de que forma. Ela não, é um assunto não abordado, né? Não mencionado, apesar da inovação ser algo muito falado, como algo que não pode deixar de ser feito, as empresas precisam ser inovadoras, é muito mencionado, mas o líder ou os líderes dos diversos segmentos, eles normalmente não têm nenhum tipo de preparação para isso, né? O que faz? Como é que eu faço isso? Como é que eu tomo um caminho diferente, né? Como é que eu me arrisco? Ou seja, experimentar, arriscar,
aprender continuamente não são habilidades e características normalmente abordadas quando se fala de liderança, o que é um dos sintomas pelo qual as empresas estão tendo essas dificuldades agora. Mas isso é principalmente porque, quando se fala de liderança, de forma geral, as pessoas não estão falando de liderança. As pessoas estão falando de gestão. Essa é a triste realidade, vamos dizer assim, que a gente vive. Ou de comando, né? O foco não é nas características de liderança, porque um líder é uma pessoa que inspira outras pessoas ao seguir. É uma pessoa que, pelas suas decisões, pelas suas ações, pelas suas falas, ele inspira as pessoas a seguirem o seu exemplo nas suas ações. E quando você está falando dessa característica, essa característica não vai poder ficar restrita àquela pessoa, ela tem que permear a organização. E como é que isso acontece? Da melhor forma possível é a partir do exemplo do líder. O líder está demonstrando, vamos dizer assim, qual é o comportamento que ele espera das pessoas. E, em grande parte do que a gente vê aí hoje, quando se discute liderança, não se está falando realmente sobre liderança, está se falando sobre gestão, está se falando sobre, como você costuma citar, comando e controle. E muito pouco, na verdade, sobre realmente liderança. Liderança, vamos dizer assim, voltando no meu exemplo, não era simplesmente a questão de se eu falo com a pessoa A ou falo com a pessoa B, mas, por exemplo, ao dar autonomia ao meu líder de time que eu estou supervisionando, vamos dizer assim, e dar confiança no trabalho dele, demonstrar confiança no trabalho dele, e trabalhar com resultados, eu estou mostrando a ele também como ele deve trabalhar com o time dele, né? E essa questão, vamos dizer assim, de como lidar com os elementos, vamos dizer assim, menos palpáveis da questão, né? Que é como você motivar as pessoas, como você vencer a barreira do medo das pessoas. Porque quando a gente fala vamos pegar a palavra, né, da experimentação, vamos colocar assim, para você poder buscar os novos caminhos, para você fazer uma inovação, você tem que vencer o medo das pessoas de serem rotuladas pelas experiências que não dão certo. E como é que isso acontece? Como é que você vence esse medo? Com um exemplo que vem de cima, né? Com o exemplo do líder em reconhecer a importância do aprendizado com aquela experimentação que não atingiu o resultado desejado, mas que trouxe uma riqueza de informação do porquê não atingiu o resultado, né? Que pode, então, ser utilizado para você poder fazer uma próxima experiência. E essa questão, vamos dizer, de como vencer essa barreira, ela depende muito da liderança, né? Sem uma liderança esclarecida, que entende o que está acontecendo ali, que entende a importância e da relevância da experimentação para a inovação, esse processo não tem como dar certo. Eu vou começar a usar algumas analogias, porque eu acho que ajuda muito a esclarecer talvez o que esteja dentro da minha cabeça. E quando a gente fala de liderança, né, Maurício, muito se associa com a figura do maestro, né? Só que quando você lembra do maestro, você sempre vê o maestro performando. Você só vê o maestro na hora que ele está, ou a imagem que vem na sua cabeça é o maestro já com a sua orquestra ali performando o ato. Como se ele não houvesse toda uma preparação, como se não houvesse nada de tempero ou de diferença que o maestro possa colocar numa ou outra execução. Essa diferença de uma e da outra execução vai na linha exatamente do que você estava citando ainda há pouco, da experimentação. Ele vai testar alguma característica diferente que não vai mudar completamente a obra
mas que vai trazer um sabor diferente, um tempero diferente. Agora, chegar naquele ponto do acerto, de quando você o vê performar na frente de, sei lá, de uma multidão, vários testes foram sendo realizados para que aquilo pudesse dar certo, né? Ou seja, executar a música normal é um ato de performance que é natural, mas colocar diferenças naquela música, naquela execução, são testes que vão dando certo e vários vão falhando, eu imagino, ao longo da preparação, até que alguns começam a dar certo e começam a falar assim, isso vai ficar legal, isso não vai ficar legal, e no dia da performance o cara executa aquela diferença, né? Ou seja, ele tem a coragem de apresentar aquela diferença que algumas pessoas vão, obviamente, gostar e outras não, mas a obra não é mais a mesma. Ele teve a coragem de mudar a obra, de testar, de trazer as inovações ao longo, digamos, do processo. E, obviamente, quando a gente vê o resultado tende a ser um resultado que encanta, né? Ou seja, a gente pode fazer a mesma comparação com outra coisa de quem está acostumado, pelo menos no Rio de Janeiro, com as escolas de samba. Isso é muito comum, ou se transformou em comum nas baterias das escolas de samba, que passaram a trazer algumas inovações ao longo dos últimos anos, tá? As paradinhas, a mistura de ritmos, ou seja, foram alguns dos mestres de bateria que tiveram essa coragem. De novo, não é fácil fazer isso, né? Estamos falando de entre 300 e 400 ritmistas que têm que performar com precisão, ou seja, trazer uma ou outra inovação ali não veio simplesmente por acaso. A liderança daquela pessoa em trazer confiança para 300 ou 400 indivíduos na equipe e provocá-los a tentar fazer algo diferente, fazer com que eles trouxessem as ideias, performassem, muitos dessem, provavelmente não dessem o resultado esperado, até que vai aprendendo, vai melhorando e se chega a um resultado, é um caminho, é um processo, né? Ou seja, o que é válido para esses exemplos que eu acabei de citar, é válido dentro do mundo empresarial, ou seja, um negócio que está dando certo, mas que você precisa ir transformando, trazendo novas oportunidades, que talvez sejam mais do mesmo ou algo completamente diferente, né? Os exemplos que eu dei foram dentro de uma mesma estrutura, né? Não muda a música, não muda o produto, mas vale a mesma analogia para quando há uma mudança total, né? Você precisa garantir a harmonia de todos os integrantes ali daquilo ali, né? Exatamente. E isso é uma coisa que você vê acontecendo dentro das empresas de uma forma muito atabalhoada, vamos dizer assim, sem a elegância, vamos dizer assim, que a gente associa à questão da música, mas ela é necessária. E é muito comum, principalmente quando você está lidando com mudanças de processos em empresas muito grandes, e quando a gente está falando hoje em dia em transformação digital, inovação, etc., todas as empresas têm que estar olhando para isso, não importa o seu tamanho. É muito comum as pessoas chegarem e falarem, mas você mudar uma empresa de 8 mil pessoas é um processo lento, não acontece assim de um dia para o outro, né? Não pode ser desse ano para o próximo. E hoje em dia a gente tem um exemplo fantástico de como a mudança de um líder, né, a entrada de um líder na posição máxima de uma companhia, consegue transformar uma empresa de centenas de milhares de pessoas, que é o exemplo da Microsoft. Né? A Microsoft, com a entrada do Satya Nadella como CEO, né, já estava na companhia, mas assumindo essa posição, ela se transformou radicalmente e voltou a assumir uma posição de relevância dentro do contexto da indústria de tecnologia que ela tinha perdido há anos. E você sabe que o caso do CEO da Microsoft é bem interessante, porque logo que ele assume sabendo que ele teria que aprender várias outras habilidades e características que talvez ele não estava totalmente preparado. Inclusive, no processo,
uma das indicações que dão a ele é para ele ir conversar e tentar uma espécie de coaching com o presidente da Adobe, que também é indiano e que também fez uma grande transformação na Adobe. E ele conta isso, eu vi um vídeo, não me lembro exatamente aonde, onde ele fala, eu fui me aconselhar com o presidente da Adobe. A Adobe é uma empresa grande, tal, mas muito menor do que a Microsoft. Ou seja, de novo, é uma situação onde a questão do aprendizado para poder fazer a transformação é da característica do indivíduo. O indivíduo tem que estar buscando essa questão o tempo todo, né? E o atual presidente da Microsoft é uma pessoa que, ao longo da sua carreira, você vê que ele está o tempo todo ligado com a aprendizagem. Ele foi aprendendo desde que ele saiu da faculdade, entrou na Microsoft, foi passando pelas diversas áreas, ele sempre teve a preocupação de evolução, aprendizado, e ele foi aprendendo, obviamente, como se transformar líder de áreas, até que ele chegou numa grande posição de liderança e lá continua o seu processo de aprendizado gerando transformação. Então, ele entende a importância de aprender continuamente. Ou seja, uma pessoa que tem essa mentalidade começou a impregnar dentro da companhia a mesma mentalidade. Ou seja, a mentalidade de aprender continuamente para poder fazer a transformação. Muitas ações não deram, provavelmente, o resultado que se esperava, mas outras várias estão dando. Não é à toa que a Microsoft se transformou completamente. Assim, existe uma enormidade com o que a gente pode falar sobre esse assunto, mas eu acho que por hoje, a gente pode ficar por aqui. Eu só colocaria como uma consideração final, pegando no gancho que você falou sobre a percepção, né, e a crença do Satya Nadella no aprendizado contínuo, que é uma coisa fundamental nos dias de hoje, é que existem muitos líderes em empresas hoje que não têm a visão de que isso é necessário e, em alguns casos, pior, tem um problema básico de ego, onde não percebem a necessidade de se aprimorar, né? E esse é um erro fatal na época em que a gente está vivendo hoje, se você quiser. A gente abordou já algumas vezes sobre essa questão, mas só para terminar rapidinho, a gente tem um problema de que as pessoas ainda acreditam que quando elas vão ascendendo na pirâmide é porque elas sabem mais do que as que estão abaixo delas, né? Então, essa mentalidade ela ainda é válida. Então, quando aparece uma oportunidade de fazer alguma transformação, alguma mudança, normalmente as pessoas que são chamadas para essa responsabilidade tentam aplicar o seu conhecimento como se esse conhecimento em si mesmo fosse suficiente para resolver qualquer tipo de problema, dado que ele chegou numa determinada posição. E isso não é mais verdade, porque os problemas são completamente novos. A complexidade é outra, a volatilidade, a ambiguidade é tudo muito mais rápido do que talvez esses executivos tenham passado na sua carreira anteriormente, né? Então, ou seja, essa questão de ter a humildade de entender que não sabe qual é a resposta e que vai precisar aprender com experimentos, com testes que devem ser feitos, e quanto mais rápidos esses testes foram feitos, em maior quantidade, mais rápido será o aprendizado, é uma mudança completamente de paradigma. Então, eu acho que a questão aí que você colocou bem é essa, ou seja, o novo líder ele tem que ter essa consciência de que o ferramental que ele tem, seja de habilidade de liderança, seja de novas habilidades para enfrentar esse momento de digitalização dos negócios, tem que ser colocado à disposição numa condição de aprendizagem, para continuar provocando que as outras pessoas que estão abaixo deles, ao lado e acima, assimilem de que é uma questão de aprendizado contínuo, porque esse aprendizado contínuo é que cria essa cultura que vai permitir a inovação se instalar, porque sem isso é mais do mesmo. E que estamos todos aprendendo, do Exatamente. CEO
a partir do CEO para baixo, dentro da companhia, estamos todos aprendendo. Porque se o CEO não tem vergonha de dizer que ele está aprendendo, os outros também não vão ter essa vergonha. Esse é um ponto relevante. Eu aprendi com Mário Sérgio Cortella que você nasce e vai ao longo da vida se preparando. O sujeito que está 100% preparado é um sujeito que morre. Porque você morre ao chegar ao fim da sua preparação. Se você está preparado, completamente preparado aos 40 anos, a péssima notícia é que você é um morto-vivo. Walking Dead. Exatamente. Então, ok, gente. Ficamos por aqui hoje. Obrigado por ter assistido a gente e a gente se vê no próximo vídeo.